Fala pessoal, tudo bem? O podcast hoje ele tá diferente. Hoje nós estamos indo na casa do nosso convidado. E o meu convidado de hoje é um cara que eu admiro muito, é um cara, que eu tenho uma empatia, uma simpatia, eu tenho um carinho tão grande por ele, que o meu convidado hoje é Luiz. Cara, Luiz Cláudio, o cara é motorista de aplicativo e ele vai deixar várias dicas para vocês aqui, ok? Aquele abraço, curta, compartilha, se inscreva no podcast JA. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Ó, o podcast hoje aqui é com meu amigo Luiz. Bom dia! Ele sempre tá me cobrando, né? Porque eu sempre tô fazendo podcast com todo mundo, já marquei esse podcast com ele muitas vezes, não foram poucas não, foram várias vezes, só que eu nunca consegui, na verdade, me programar para ir lá para fazer esse podcast com ele, né? Para falar sobre as dificuldades que tem dos motoristas de aplicativo, né? No dia a dia, as curiosidades que tem, quais são as novidades que tem. Eu tô aqui hoje com um grande amigo meu. O nome dele é quem? Se apresenta o pessoal aí, o pessoal conhecer quem você é. Meu nome é Luiz Cláudio, sou motorista de aplicativo, faço viagem particular, inclusive ontem eu estava em Ipanema, postei um vídeo. Quem assistiu o vídeo, viu lá a feira que roda ao redor da praça lá, assim, foi um dia abençoado, cheguei em casa tarde, cansado, mas satisfeito, porque Deus estava no barco junto comigo e com meus passageiros, assim como está todos os dias. E esse aqui é um grande amigo nosso, João Alves, tá? E esse nome vai estourar, pode ter certeza. Qual é a maior dificuldade que tem hoje para ser motorista de aplicativo aqui no Brasil? Ou melhor, Macaé, Rio de Janeiro? Hoje, ser motorista de aplicativo é bem complicado, né? Porque hoje o passageiro já entra no carro já estressado, porque muitos motoristas cancelam demais, tá? Eu hoje, inclusive, eu mostrei a minha nota e tudo ali, o meu perfil para uma passageira, que para honra e glória do nosso bom Deus é evangélica, deixar na Petrobras, e ela ficou assim espantada quando ela viu meu perfil, 5 estrelas, motorista 5 estrelas, taxa de cancelamento 0, aceitação 40%. Então, assim, mas a maioria dos motoristas que a gente vê na praça, os carros estão sucateados, a nota está baixa, é muito cancelamento. Aí você olha lá a avaliação do motorista, é bem baixa. Então, assim, é muito difícil com combustível caro, tudo muito caro para estar rodando hoje. Mas eu, como um servo de Deus, e assim, eu entrego o meu dia, a minha vida, a vida dos meus passageiros nas mãos de Deus, e ali Deus faz o mover ali no dia a dia. Que legal. Luiz, me tira mais uma dúvida aqui. Ser motorista de aplicativo hoje, dá para tirar uma boa renda ou não? Porque às vezes eu vejo alguns motoristas reclamando que não dá para ganhar dinheiro com um aplicativo. Fala pra gente aqui, dá para ganhar um dinheiro ou não? Com Jesus no barco dá. Sem Jesus não dá, tá? Então, assim, ser motorista de aplicativo hoje é bem complicado. Antigamente, eu comecei lá na pandemia e teve dia de eu meter a mão, arrancar a máscara e falar: meu Deus, me fortaleça, me dê força, me dê saúde para continuar. Hoje eu tô aqui, ó, com o meu amigo João Alves, tomando esse café maravilhoso, tá? Que foi eu que fiz, tá? E o café tá delicioso, hein? A minha digníssima tá em Petrópolis, lá que eu fiz a programação para ela ir, eu abençoei a vida dela para ela ir para Petrópolis, para esse passeio, e eu aqui tomando um café especial aqui com meu amigo João. Mas assim, ser motorista hoje realmente de aplicativo só não dá, tá? Eu vou vivendo um dia após o outro com Jesus no barco, como eu já falei, torna a falar, e com Jesus dá, porque a cada dia que passa ele joga uma abençoada na minha vida para fazer uma viagem para o Rio, para Niterói, para Maricá, para Campos, para Vitória, e assim é que eu vou vivendo e agradecendo a Deus todo santo dia quando eu chego em casa depois de um dia de trabalho.
Luiz, me fala mais uma coisa. Quais são os cuidados que o motorista de aplicativo tem que ter quando ele vai pegar algum passageiro? Quais são os cuidados que ele tem que ter? Hoje é bem criterioso a gente avaliar um passageiro, né? Mas eu tomei minhas providências porque eu investi, tá? Hoje eu tenho no meu carro uma câmera filmadora, tá? Inclusive, João, daqui a pouco eu vou te mostrar essa câmera, tá? Foi um pouquinho cara, foi puxado, mas é uma câmera de boa qualidade, uma imagem 4K, e muitos passageiros que entram no meu carro hoje, eles falam assim, gente, olha a câmera que tem nesse carro. É uma câmera muito boa, tá? E eu indico para qualquer um, não é só para motorista de aplicativo não essa câmera não, até mesmo para um pai de família, para uma família instalar no próprio carro, porque essa câmera nos dá uma segurança muito grande, tá? Assim como a gente tem câmera em casa, eu tenho aqui na minha casa, hoje eu tenho no meu carro, então eu rodo com mais segurança, não só para mim, mas para os meus passageiros também, mas é sempre de olho aberto. Que legal. Luiz, tem alguma história engraçada que já aconteceu numa dessas corridas aí das passageiros, né? Porque eu sei que vocês que são motoristas de aplicativo, vocês terminam sendo motorista particular e ainda são psicólogo. Tem alguma história engraçada que você pode compartilhar com a gente aqui? Eu confesso que eu tenho muitas histórias. Eu tenho história que eu tive que botar passageiro para fora do carro. Eu tenho história que eu já chorei junto com o passageiro, tá? Contando a história que, assim, como o João falou aqui, motorista, ele não é só motorista, ele é psicólogo, acaba virando um psicólogo, se tornando um psicólogo também, tá? E isso é muito bom, porque uma vez eu fiz uma viagem para Vitória, eu fui buscar uma passageira em Vitória e eu não conhecia a passageira. Eu fui só com o endereço, o número da passageira, telefone, para buscar a passageira para trazer para Macaé. E lá eu conheci a passageira, ela entrou no carro e ela veio contando a vida dela até chegar em Macaé. Pois eu vou te falar uma coisa, durante 1h30, eu acho que eu fui secando de tanto chorar, porque ela me contou a vida dela inteira, tá? Até a morte do marido dela, ela me contou como foi, como eles se conheceram, todos os bens que eles tinham, me contou a vida inteira, tá? Então, assim, eu me tornei ali, até acredito que até mais do que um psicólogo, porque acabei me tornando conselheiro também, porque a gente acaba se tornando esse conselheiro, além de motorista, psicólogo e conselheiro. Hoje a pessoa é uma grande amiga, eu gosto demais, tá? E inclusive a semana passada eu estive na casa dela para levar a neta dela, que é também de uma família maravilhosa, que inclusive ontem eu fui para o Rio com a mãe, com a filha e filha dessa passageira de Vitória. Então, assim, são histórias, cada passageiro é uma história, e é uma história comovente, que a gente acaba ali se derretendo, chorando, e a gente tem que manter ali a postura, né, como motorista, e assim a gente vai ouvindo no dia a dia as histórias de cada passageiro, de cada pessoa. Isso é bacana porque o Luiz, eu já conheço ele muitos anos mesmo, é um amigo, é um irmão, e eu sei da correria dele, a dedicação que ele tem com os passageiros dele, o cuidado que ele tem, o zelo pelo carro que ele tem também. Que às vezes eu fico até chateado quando eu entro no carro dele, que eu olho pro meu carro, de tão limpo que tá o carro desse homem, né? E um dia eu perguntei para ele, Luiz, por que seu carro é desse jeito, né? Ele falou, João, porque o passageiro tem que ter o melhor. E é por isso que eu me dedico para ter sempre o melhor, porque hoje eu não sou só motorista de aplicativo, hoje eu faço um trabalho também de motorista executivo. Então hoje, e é interessante que às vezes, eu nunca vi uma pessoa tão planejador igual o Luiz. Por ser um motorista de aplicativo, por ser um cara motorista executivo, e é um cara que hoje ele pode dar uma aula, pode dar uma palestra de planejamento financeiro, para você ver o conhecimento que esse cara tem. E o interessante é que cada evento que eu faço, palestra, quanto curso que eu estou ministrando, ele é um dos primeiros, se não é o primeiro, é um dos primeiros a comprar o ingresso. E ele paga no Pix na hora, hein, pessoal? Então, para você ver. Luiz, para quem está querendo iniciar agora nesse mundo de aplicativo, qual o conselho que você dá para esse motorista? Que ele está desempregado e fala assim, cara, eu quero começar a ganhar dinheiro com aplicativo.
Fala um conselho para ele que você dá aí para ele. Bem, aqueles que querem começar agora, uma coisa que é muito importante são as nossas vestes. As nossas vestes é muito importante para um motorista de aplicativo, porque o passageiro que está no banco de trás, a gente nem sempre está de olho nesse passageiro, mas o passageiro ele está de olho na gente, ele está vendo se a gente está de bermuda, se a gente está de calça, se a gente está com uma boa camisa, como que está o carro, se o carro está limpo, se o carro está cheiroso ou mal cheiroso. O passageiro está de olho em tudo. Então você, quando sair de casa para trabalhar como motorista de aplicativo, motorista executivo que seja, saiba se vestir, limpe o seu carro, tá? E planejamento, como o João falou aqui, é muito importante. Eu conheço história de motorista aí que já faliram, o carro está todo quebrado, não tem um centavo para consertar o carro, tá? Eu, desde a pandemia até a data de hoje, graças a Deus, para a honra e glória do meu bom Deus, eu tenho meu caixa, tá? Se o meu carro quebrar agora, eu tenho como consertar, para a honra e glória do meu bom Deus. Mas planejamento, educação, respeito, carinho com todos, isso é muito importante. Viu, pessoal? Isso é uma dica valiosa, né? Como eu falei para vocês, ele investe realmente nessa área. Ele, um tempo atrás, ele estava com um carro, o carro dele era 2014, né? Hoje ele era um Prisma, hoje ele está com a máquina, meu irmão, que o carro falta andar sozinho, mas eu falo que ele é um cara merecedor. E eu perguntei para ele, por que esse carro? Ele falou assim, porque meus passageiros merecem andar no melhor. Melhor. E, cara, é um luxo, eu sou muito orgulhoso de ser amigo desse cara, de compartilhar um pouco da minha história e saber da história dele também. E esse podcast, cara, que é diferente, eu vou até a casa do meu convidado agora. E eu tava devendo esse podcast com ele, eu falei assim, cara, não custa nada, vamos lá aproveitar e tomar aquele cafezinho. Ó o cafezinho aqui, ó. E ele que fez o café, a esposa dele tá viajando, ele honrou a esposa dele para ir para Petrópolis. Ele falou, João, vem para casa que eu vou fazer aquele café para você. E eu já quero deixar um grande abraço a todos os motoristas de aplicativo, o pessoal de taxista também, que é uns caras guerreiros que estão no dia a dia trabalhando também. E hoje tem esse novo link também, que é essa nova profissão, na verdade, que é motorista de aplicativo, né? E um grande abraço para vocês, vocês são guerreiros. E como o Luiz falou a dica, o planejamento, ele é tudo. Se planeja, quanto que você quer ganhar por dia, começa a ser o seu patrão mesmo. Coloca meta. Qual a minha meta de eu ganhar hoje? Ah, hoje eu quero ganhar 100, 200, 300 e coloca no planejamento e só vai. Tá difícil? Vai assim mesmo. Tô com medo? Vai assim mesmo. Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Não esqueça de curtir esse canal, compartilhar esse conteúdo. Eu tenho certeza que daqui vai sair muito ensinamento. Manda um abraço, pessoal, Luiz aí. Bom, um grande abraço, um bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um que assistir esse vídeo, tá? Rica e abundantemente. Shalom. É isso aí, pessoal. Se quiser, João, faz entrevista na área tal, faz entrevista com essa pessoa, conversa sobre esse assunto, deixa nos comentários que nós estamos prontos para te ouvir. Aquele abraço, fica com Deus.